Muito bem, pessoal. No dia de hoje nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 até o 5. Diz assim: Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Muito bem, pessoal. Depois dessa rápida leitura que nós fizemos aqui deste capítulo, nós começamos a entender, né, o fechamento do livro. Nós vemos que agora são as disposições finais e, mais uma vez, Paulo está preocupado com os falsos mestres que poderiam ali se instalar nas igrejas daquela época. Não era novidade, pessoal, que existiam falsos mestres em todos os ramos da sociedade. Desde a filosofia até agora entrando na igreja, muitas pessoas que ganhavam a vida com seus discursos falsos era de conhecimento da população. Só que esse povo também, mesmo sabendo muitas vezes os falsos ensinos, sejam filosóficos ou não, ainda iam atrás desses tipos de mestres. Eram mestres famosos. E Paulo está preocupado, sim, com esse tipo de pessoa entrando dentro da igreja. Mas eu queria nessa noite, né, nesse vídeo, que nós víssemos aí 4 características que Paulo cita desses falsos mestres e de como nós identificamos eles na nossa vida. Eu quero chamar a tua atenção neste momento para que você tenha sim o foco principal de não cair em falsos mestres espirituais, mas também há outros falsos mestres que nos levam para longe do Senhor. E nós achamos esses mestres até mesmo indefesos, mas as suas palavras nos distanciam do Senhor. Tá certo? Bom, qual que é a primeira característica que Paulo fala? A maioria delas está no versículo 4. E a primeira é que o falso mestre ele é arrogante. Sim, o falso mestre ele é orgulhoso, pessoal. Ele é uma pessoa vaidosa. O desejo desse falso mestre não é apresentar a Cristo, mas é apresentar a si mesmo, a sua ideia, o seu ensino, não o ensino do Senhor. Né? Ainda assim, nos dias de hoje, há muitos pregadores, há muitos mestres que não são do âmbito espiritual, que estão mais preocupados em ganhar seguidores para si, em vez de levar pessoas para Cristo. Infelizmente, o orgulho, a vaidade, pessoal, ela é muito presente nos nossos dias, assim como era antigamente. Mas, pelas redes sociais, isso está muito mais aflorado nos dias de hoje. E como eu disse, eu quero chamar a tua atenção aqui para os falsos mestres que você às vezes não considera tão nociva à sua saúde espiritual. Há aqueles falsos mestres com ideias que devagarzinho vão te levando para desejos longe da palavra do Senhor, te levando para sonhos longe do Senhor, te levando para algumas crenças que distanciam daquilo que a palavra de Deus nos fala. Eu já me peguei nessa situação muitas vezes e é uma situação que eu preciso tomar cuidado na minha vida e eu queria chamar a atenção de todos nós para esse ponto. Cuidado com os falsos mestres do Evangelho, cuidado com aqueles que ensinam coisas ruins e procuram o seu próprio orgulho, satisfazer a sua própria vaidade, mas também tome cuidado com os falsos mestres que nos levam para longe do Senhor, com assuntos do cotidiano que nós nem mesmo achamos tão nocivos assim, mas no fim eles são contra a palavra de Deus. Então tome cuidado. Segunda característica é que esses falsos mestres
eles são sem entendimento, eles dizem palavras vazias, certo? Pessoal, o falso mestre prefere ensinar coisas vazias e sem sentido. Eles distorcem as doutrinas bíblicas para sanar dúvida das pessoas. Hoje nós sabemos que nós somos uma geração de pessoas a qual tem muitas dúvidas sobre tudo e quer respostas sobre tudo. Nós gostamos de argumentar, nós gostamos de ouvir argumentos de tudo. E infelizmente as pessoas de má índole tomam isso como fonte de renda, de busca de lucro e gostam de argumentar de tudo com o seu próprio entendimento, que é vazio das Escrituras. Então tome muito cuidado com os falsos mestres, pois eles provocam e falam palavras vazias. Terceira característica, ele tira a paz da igreja e da comunhão dos crentes. Ele vive, como diz o versículo 4, com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão e difamação. Pessoal, o falso mestre, ele não diz palavras com amor, ele confronta o pecado ou confronta as pessoas sem amor. Ele é competitivo por natureza, ele não gosta de perder uma discussão, ele provoca essas contendas e ele é um chamariz para isso. Ele discute com quem discorda dele, pois ele tem medo, né, no final de ser descoberto do seu pecado. Ele profere insultos, então, quando ele é quando alguém discorda dele. Ele profere esses insultos para que não ganhe uma discussão, mas acaba insultando aquela pessoa a qual ele está debatendo. Meus irmãos, tomemos cuidado com os falsos mestres, porque a amargura deles é levar toda e qualquer posição contrária como um ataque pessoal. O falso mestre é aquele que quer arrumar problema para tudo. É aquilo que ele acha que tudo tem que se resolver no grito, na discussão, no debate. Nós sabemos que não é assim. E finalmente, irmãos, a quarta e última característica. Ele usa a igreja como uma fonte de sustento. Versículo 5 vai dizer que para eles a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. E como nós vemos nos dias de hoje, tantas pessoas que se dizem crentes sendo presas aí por corrupções, presas então aí por lavagem de dinheiro e por problemas, por enriquecimento ilícito. Então eles agem como profissionais na frente da igreja. Eles não agem como um pastor que está a serviço de Cristo e da igreja. Então, tomem muito cuidado. Essas são as 4 características de falsos mestres. Eles são orgulhosos, vaidosos, dizem palavras sem entendimento, procuram discutir, procuram contendas que resultam na inveja, divisão e, finalmente, eles tiram a paz e usam a igreja como fonte de sustento. Meus irmãos, como eu disse, nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje com os falsos mestres da igreja. Mas tome cuidado também na sua vida com os falsos mestres do seu dia a dia que vão levar você para longe do Senhor. Pessoas que muitas vezes você é fã, que você gosta de seguir, que você leva como uma autoridade na sua vida, pode estar te levando para longe do Senhor. Tome muito cuidado. Se você tem essas pessoas, quem são elas? O que elas creem? O que elas fazem? Aquilo que você admira, você levando para a sua vida, te levará para longe ou perto do Senhor? Você consegue controlar isso? Você consegue dizer que você está mais crente nos dias de hoje, depois de muitas vezes seguir esses ensinos, essas ideias? Pense nisso e que Deus esteja com todos nós. Uma ótima noite para todos, um bom dia e fiquem com Deus.